Audiolivros em português. Apresenta o Mahabharata, por Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Adi Parva. O livro do início. 08 Jatogrihadara Parva. Vaisampayana disse, então o filho de Suvala, Sakuni, o rei do Riodna, do Sasana e Kama, em consulta uns com os outros, formaram uma trama má. Com a sanção de Dhritarashtra, o rei dos Kurus, eles resolveram matar Kunti e seus 5 filhos queimando-os. Mas aquele sábio Vidura, capaz de ler o coração por sinais externos, averiguou a intenção daquelas pessoas perversas somente por observar suas expressões. Então o impecável Vidura, de alma iluminada pelo conhecimento verdadeiro, e dedicado ao bem dos Pandavas, chegou à conclusão de que Kunti e seus filhos deviam fugir de seus inimigos. Providenciando para esse propósito um barco forte o suficiente para resistir ao vento e às ondas, ele dirigiu-se a Kunti e disse: aquele Dhritarashtra nasceu para destruir a fama e a descendência da linhagem Kuru. De alma vil, ele está para perder a virtude eterna. Ó abençoada, eu mantenho preparado sobre o rio um barco capaz de resistir ao vento e às ondas. Escapa por ele com teus filhos da rede que a morte espalhou ao redor de vocês. Vaisampayana continuou, ao ouvir essas palavras a ilustre Kunti ficou profundamente aflita, e com seus filhos, ó touro da raça barata, entrou no barco e saiu pelo Ganges. Então, deixando o barco de acordo com o conselho de Vidura, os Pandavas levaram com eles a riqueza que lhes havia sido dada. Enquanto estavam em Varanavata, por seus inimigos e com segurança entraram nas florestas profundas. Na casa de Laka, no entanto, que havia sido preparada para destruir os Pandavas, uma inocente mulher Nisada com seus filhos que tinham ido lá para algum propósito foram mortos queimados. E o pior dos lestes, o canalha Puroshana, que era o arquiteto empregado na construção da casa de Laka, foi também queimado no incêndio. E assim também os ilustres Pandavas, pelo conselho de Vidura, se salvaram com sua mãe. Mas o povo de Varanavata não soube da sua segurança. E os cidadãos de Varanavata, vendo a casa de Laka consumida, e crendo que os Pandavas haviam morrido queimados, ficaram muito tristes. E eles enviaram mensageiros ao rei Dhritarashtra para relatar tudo o que tinha acontecido. E eles disseram ao monarca: teu grande objetivo foi alcançado. Tu finalmente mataste os Pandavas. Teu desejo estando realizado, desfruta com teus filhos, ó rei dos Kurus, do reino. Ouvindo isso, Dhritarashtra com seus filhos fez um espetáculo de aflição, e junto com seus parentes, incluindo Kshatri, Vidura, e Bhishma, o principal dos Kurus, realizou as últimas honras dos Pandavas. Janamejaya disse: ó melhor dos Brahmanes, eu desejo ouvir integralmente essa história do incêndio da casa de Laka e da fuga dos Pandavas de lá. Foi uma ação cruel deles, dos Kurus, agindo sob os conselhos do vil Kanika. Narra para mim a história de como tudo isso aconteceu. Eu estou ardendo de curiosidade para ouvir. 298. Vaisampayana disse: ó destruidor de todos os inimigos, ouve-me, ó monarca. Enquanto eu narro a história do incêndio da casa de Laka e da fuga dos Pandavas, o perverso do Riodna, vendo Bhimasena superar a todos em força, e Arjuna muito habilidoso com armas, ficou pensativo e triste. Então Karna, o filho do Sol, e Sakuni, o filho de Suvala, se esforçaram por vários métodos para realizar a morte dos Pandavas. Os Pandavas também neutralizaram todas aquelas maquinações uma após a outra, e, em conformidade com os conselhos de Vidura, nunca falaram delas depois. Então os cidadãos, vendo os filhos de Pandu, possuidores de talentos, começaram, ó Bharata, a falar deles em todos os lugares.
públicos muito frequentados, e reunidos em pátios e outros lugares de reunião. Eles falavam do filho mais velho de Pandu, Yudhishthira, como possuidor das qualificações para governar o reino. E eles diziam, Dhritarashtra, embora possuidor da visão do conhecimento, tendo nascido cego, não obteve o reino. Antes, como ele pode, portanto, virar rei agora? Então Bhishma, o filho de Suntanu, de votos rígidos e dedicado à verdade, tendo antigamente abandonado a soberania, nunca a aceitará agora. Nós, portanto, agora instalaremos, no trono, com cerimônias apropriadas, o mais velho dos Pandavas, dotado de juventude, hábil em batalha, versado nos Vedas, e sincero e bondoso. Reverenciando Bhishma, o filho de Suntanu, e Dhritarashtra, conhecedor das regras de moralidade, ele sem dúvida manterá o primeiro e o último com seus filhos em todo tipo de gozo. Ouviu Duryodhana, ouvindo essas palavras dos partidários de Yudhishthira, ficou muito preocupado. Profundamente aflito, o príncipe perverso não pode suportar essas palavras. Cheio de ciúmes, ele foi a Dhritarashtra, e encontrando-o sozinho, ele o saudou com reverência e, angustiado, à visão da predileção dos cidadãos por Yudhishthira, ele dirigiu-se ao monarca e disse, ó pai, eu tenho ouvido os cidadãos proferirem palavras cheias de maus presságios, passando por ti, e por Bhishma também, eles desejam que o filho de Pandu seja seu rei. Bhishma sancionará isso, pois ele não governará o reino. Parece, portanto, que os cidadãos estão se esforçando para infligir um grande prejuízo a nós. Pandu obteve antigamente o reino ancestral em virtude dos seus próprios talentos, mas tu, por cegueira, não obtiveste o reino, embora fossas totalmente qualificado para tê-lo. Se o filho de Pandu agora obtiver o reino como sua herança de Pandu, o seu filho o obterá depois dele, e o filho desse filho também, e assim por diante descenderá a linhagem de Pandu. Nesse caso, ó Rei do mundo, nós com nossos filhos excluídos da linha real, certamente seremos desrespeitados por todos os homens. Portanto, ó monarca, segue conselhos de modo que nós não soframos a angústia perpétua, virando dependentes de outros para nossa alimentação. Ó Rei, se tu obtiveste a soberania antes, nós certamente a sucederemos, embora muitas pessoas possam ser desfavoráveis a nós. 299. 144. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana continuou, o rei Dhritarashtra, cujo conhecimento somente era sua visão, ao ouvir essas palavras de seu filho e se lembrando de tudo o que Kanika tinha lhe dito, ficou tomado pela tristeza, e sua mente também começou a vacilar. Então Duryodhana e Karna, e Sakuni, o filho de Suvala, e do Sasana, como o quarto, se reuniram. O príncipe Duryodhana disse a Dhritarashtra, envia, ó pai, por algum plano inteligente, os Pandavas à cidade de Varanavata. Nós? Então não os temeremos. Dhritarashtra, ao ouvir essas palavras proferidas por seu filho, refletiu por um momento e respondeu a Duryodhana, dizendo, Pandu, devotado à virtude, sempre se comportou respeitosamente com todos os seus parentes, mas era particularmente favorável a mim. Ele se importava muito pouco com os prazeres do mundo, mas lealmente deu tudo a mim, até o reino. Seu filho é tão devotado à virtude quanto ele, e é possuidor de todas as habilidades de fama mundial, ele além disso é o predileto do povo. Ele possui aliados, como podemos nós exilá-lo à força de seu reino ancestral? Os conselheiros e soldados do Estado, e seus filhos e netos todos eram apreciados e sustentados por Pandu. Assim beneficiados antigamente por Pandu, ó filho, os cidadãos não nos matarão. Com todos os nossos amigos e parentes agora por causa de Yudhishthira. Duryodhana respondeu, o que tu dás, ó pai, é perfeitamente verdadeiro. Mas
Em vista do mal que está nos ameaçando no futuro, se nós conciliarmos as pessoas com riqueza e honras, elas certamente tomarão o nosso partido por causa dessas provas do nosso poder. A tesouraria e os ministros de Estado, ó Rei, estão neste momento sob o nosso controle. Portanto, cabe a ti agora banir, por meios amáveis, os Pandavas para a cidade de Varanavata, ó Rei, quando a soberania estiver em minhas mãos, então, ó Bharata, Kunfi com seus filhos poderá voltar daquele local. Dhritarashtra respondeu, esse, ó Duryodhana, é o pensamento existente em minha mente. Mas por sua pecaminosidade eu nunca dei expressão a ele. Nem Bhishma, nem Drona, nem Kshatriya, nem Gautama, Kripa, jamais sancionaram o exílio dos Pandavas. Aos seus olhos, ó filho querido, os Kurus e os Pandavas são iguais. Aquelas pessoas sábias e virtuosas não farão diferença entre nós. Se, portanto, nós nos comportamos assim com relação aos Pandavas, nós, ó filho, não mereceremos a morte nas mãos dos Kurus, daqueles personagens ilustres, e de todo o mundo. Duryodhana respondeu, Bhishma não tem maior afeto por nenhum lado, e, portanto, será neutro, em caso de disputa. O filho de Drona, Asvatthama, está do meu lado. Não há dúvida de que onde o filho está, lá o pai estará. Kripa, o filho de Saradvat, estará do lado em que Drona e Asvatthama estiverem. Ele nunca abandonará Drona e o filho de sua irmã, Asvatthama. Kshatriya, Vidura, é dependente de nós para seu sustento, no entanto ele está secretamente com o 300 inimigo. Se ele estiver do lado dos Pandavas, ele sozinho não poderá fazer nada contra nós. Portanto, exila os Pandavas para Varanavata sem nenhum receio. Toma medidas para que isso possa começar a ocorrer a partir de hoje mesmo. Por essa ação, ó Pai, extingue esta dor que me consome como um fogo ardente, que me rouba o sono, e que perfura o meu coração como um dardo terrível. 145. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana disse, então o príncipe do Duryodhana junto com seus irmãos começou gradualmente a conquistar as pessoas para o seu lado por conceder riqueza e honras. Enquanto isso, alguns conselheiros inteligentes, instruídos por Dhritarashtra, um dia começaram a descrever a cidade de Varanavata como um lugar encantador. E eles disseram, o festival de Pasupati, Siva, começou na cidade de Varanavata. A afluência de pessoas é grande e o desfile é o mais encantador de todos os já testemunhados na terra. Decorado com todos os ornamentos, ele encanta os corações de todos os espectadores. Assim fizeram aqueles conselheiros, instruídos por Dhritarashtra, falando de Varanavata. Enquanto eles estavam assim falando, os Pandavas, ó rei, sentiram desejo de ir à cidade encantadora. E quando o rei, Dhritarashtra, percebeu que a curiosidade dos Pandavas tinha sido despertada, o filho de Ambika dirigiu-se a eles, dizendo: Estes meus homens muitas vezes falaram de Varanavata como a cidade mais encantadora do mundo. Se, portanto, ó filhos, vocês desejam testemunhar aquele festival, vão para Varanavata com seus seguidores e amigos e divirtam-se lá como os próprios celestiais. E deem pérolas e pedras preciosas para os brahmanes e os músicos, que possam estar lá reunidos e desfrutando por algum tempo como lhes agradar como os resplandecentes celestiais e se divertindo tanto quanto queiram, retornem para Hastinapura. Vaisampayana continuou, e Yudhishthira, entendendo totalmente os motivos de Dhritarashtra e considerando que ele mesmo era fraco e desamparado, respondeu ao rei, dizendo, que assim seja. Então dirigindo-se a Bhishma, ao filho de Suntanu, ao sábio Vidura, Drona, Valika, o Kaurava, Somadatta, Kripa, Asvatthama, Burisravas, e aos outros conselheiros, e Brahmanes e ascetas, e
Aos sacerdotes e cidadãos, e à ilustre Gandhari, ele disse lentamente e humildemente: com nossos amigos e seguidores nós iremos à encantadora e populosa cidade de Varanavata por ordem de Dhritarashtra. Alegremente nos deem suas bênçãos para que possamos adquirir prosperidade, e que não sejamos tocados pelo pecado. Assim abordados pelo mais velho dos filhos de Pandu, todos os principais Kaurava alegremente pronunciaram bênçãos sobre eles, dizendo: ó filhos de Pandu, que todos os elementos abençoem vocês por seu caminho e que não deixem que o menor mal lhes aconteça. 301. Os Pandavas, tendo realizado ritos propiciatórios para obter sua parte do reino, e terminando seus preparativos, partiram para Varanavata. 146. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana disse: o perverso do Ryodhana ficou muito satisfeito quando o rei, ó Bharata, disse isso aos Pandavas. Ó touro da raça Bharata, do Ryodhana. Então, convocando seu conselheiro Puroshana em particular, pegou sua mão direita e disse: ó Puroshana, este mundo, tão cheio de riquezas, é meu. Mas é igualmente teu. Cabe a ti, portanto, protegê-lo. Eu não tenho mais conselheiros dignos de confiança além de ti com quem consultar. Portanto, segue o meu conselho e extermina os meus inimigos por meio de um estratagema inteligente. Fez como eu te digo. Os Pandavas, por Dhritarashtra, foram enviados para Varanavata, onde eles, por ordem de Dhritarashtra, se divertirão durante as festividades. Fez aquilo pelo qual tu possas hoje mesmo alcançar Varanavata em um carro dirigido por mulas rápidas. Indo para lá, fez ser construído um palácio quadrangular na vizinhança do arsenal, rico em materiais e mobília, e guarda bem a mansão, com olhos espreitadores. E usa, para erigir essa casa, cânhamo e resina e todos os outros materiais inflamáveis que forem obteníveis. E misturando um pouco de terra com manteiga clarificada e óleo e gordura e uma quantidade grande de laca, fez um reboco para forrar as paredes, e espalha ao redor dessa casa cânhamo e óleo e manteiga clarificada e laca e madeira de modo que os Pandavas, ou quaisquer outros, não possam, nem mesmo com escrutínio, vê-los lá ou concluir que a casa é inflamável. E tendo construído tal mansão, fez os Pandavas, depois de louvá-los com grande reverência, morarem nela com Kunfi e todos os seus amigos. E coloca lá assentos e transportes e quemas, tudo do melhor acabamento, para os Pandavas, assim Dhritarashtra não poderá ter nenhuma razão para reclamar. Tu deves também então administrar tudo isso para que ninguém de Varanavata possa saber de qualquer coisa até que o fim que nós temos em vista esteja realizado. E te assegurando de que os Pandavas estejam dormindo dentro dela em segurança e sem medo, tu deves então incendiar a mansão começando pela porta exterior. Os Pandavas então queimarão até a morte, mas as pessoas dirão que eles foram queimados em um incêndio acidental, de sua casa. Dizendo, que assim seja ao príncipe Kuru, Puroshana viajou para Varanavata em um carro com mulas velozes. E indo para lá, ó rei, sem perda de tempo, obediente às ordens de Duryodhana, ele fez tudo o que o príncipe tinha lhe dito para fazer. 302. 147. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana disse: enquanto isso os Pandavas pegavam seus carros, unindo a eles alguns cavalos dotados da velocidade do vento. Quando eles estavam a ponto de entrar em seus carros, eles tocaram, com grande tristeza, os pés de Bhishma, do rei Dhritarashtra, do ilustre Drona, de Kripa, de Vidura e dos outros mais velhos da família Kuru. Então, saudando com reverência todos os homens mais velhos e abraçando seus iguais, recebendo a despedida até das crianças, e se despedindo de todas as veneráveis senhoras de sua família e
caminhando em volta delas respeitosamente, e também de todos os cidadãos. Os Pandavas, sempre conscientes de seus votos, partiram para Varanavata. E Vidura, de grande sabedoria, e outros touros entre os Kurus e os cidadãos também, em grande aflição, seguiram aqueles tigres entre os homens a uma distância. Alguns entre os cidadãos e as pessoas do país que seguiam os Pandavas, entristecidos além da conta ao verem os filhos de Pandu em tal angústia, começaram a dizer alto: o rei Dhritarashtra de alma má não vê as coisas com o mesmo olhar. O monarca Kuru não mantém sua visão na virtude. Nem o impecável Yudhishthira, nem Bhima o principal dos homens poderosos, nem Dhananjaya o filho, mais novo, de Kunfi, jamais serão culpados do pecado de travar uma guerra rebelde. Quando estes permanecerão quietos, como os ilustres filhos de Madri farão alguma coisa, por eles terem herdado o reino de seu pai, Dhritarashtra não pode suportá-los. Como é que Bhishma, permite o exílio dos Pandavas para aquele lugar desventurado, sanciona este ato de grande injustiça? Vishtravirya, o filho de Suntanu, e o sábio real Pandu da linhagem Kuru, ambos cuidavam de nós antigamente com cuidado paterno. Mas agora que Pandu, aquele tigre entre homens, ascendeu para o céu, Dhritarashtra não pode suportar esses príncipes, seus filhos. Nós não concordamos com este exílio e iremos todos, deixando esta cidade excelente e as nossas próprias casas, para onde Yudhishthira for. Aos cidadãos aflitos que falavam desse modo o virtuoso Yudhishthira, ele, mesmo atormentado pela tristeza, refletindo por alguns momentos, disse: o rei é nosso pai, digno de consideração, nosso guia espiritual, e nosso superior. Cumprir sem suspeitas no coração qualquer ordem que ele dê é, de fato, nosso dever. Vocês são nossos amigos, andando ao redor de nós e nos fazendo felizes por suas bênçãos. Voltem para as suas residências. Quando chegar a hora de algo ser feito por vocês para nós, então, de fato, realizem tudo o que nos for agradável e benéfico. Assim abordados, os cidadãos andaram em volta dos Pandavas e deram a eles suas bênçãos e voltaram para as suas respectivas residências. E depois que os cidadãos tinham parado de seguir os Pandavas, Vidura, conhecedor de todos os ditames de moralidade, desejoso de alertar o mais velho dos Pandavas, para o perigo que corriam, endereçou a ele algumas palavras. O erudito Vidura, conhecedor do jargão, dos Lekshas, se dirigiu ao erudito Yudhishthira, que também conhecia o mesmo jargão, nas palavras da língua. 303. Lekshas, que eram ininteligíveis a todos exceto para Yudhishthira. Ele disse: aquele que conhece os esquemas que seus inimigos idealizam de acordo com os ditames da ciência política devem, conhecendo-os, agir de modo a evitar todo o perigo. Aquele que sabe que há armas afiadas capazes de cortar o corpo embora não sendo feitas de aço, e compreende também os meios de se proteger delas, nunca pode ser ferido por inimigos. Vive aquele que se protege pelo conhecimento de que nem o consumidor da palha e da madeira nem o secador do orvalho queima os habitantes de um buraco nas florestas profundas. O homem cego não vê seu caminho, o homem cego não tem conhecimento de direção. Aquele que não tem firmeza nunca adquire prosperidade. Lembrando-se disso, fiquem em guarda. O homem que recebe uma arma não feita de aço, ou seja, uma residência inflamável, dada por seus inimigos, pode escapar do fogo por fazer sua residência ser parecida com a de um chacal, tendo muitas saídas. Por vaguear um homem pode adquirir o conhecimento dos caminhos, e pelas estrelas ele pode averiguar a direção, e aquele que mantém seus 5 sentidos sob controle nunca pode ser oprimido por seus inimigos. Assim abordado o filho de Pandu, Yudhishthira o justo, respondeu a Vidura, o principal de todos os homens eruditos, dizendo: eu te entendi.
Então Vidura, tendo instruído os Pandavas e o seguido, até longe, andou ao redor deles e se despedindo voltou para a sua própria residência. Quando os cidadãos e Bhishma e Vidura todos tinham parado de segui-los, Kunfi se aproximou de Yudhishthira e disse as palavras que Kshatriti disse no meio de muitas pessoas, tão indistintamente como se ele não tivesse dito nada, e a tua resposta a ele também. Em palavras e voz parecidas, nós não entendemos. Se não for impróprio que nós saibamos, eu gostaria de saber tudo o que se passou entre vocês. Yudhishthira respondeu, o virtuoso Vidura me disse que nós devíamos saber que a mansão, para nossa acomodação em Varanavata, foi construída de materiais inflamáveis. Ele disse, o caminho de escapar também não será desconhecido para ti, e mais, aqueles que podem controlar seus sentidos podem adquirir a soberania de todo o mundo. A resposta que eu dei a Vidura foi eu te entendi. Vaisampayana continuou, os Pandavas partiram no 8º dia do mês de Falguna quando a estrela Rohini estava ascendente, e ao chegarem a Varanavata eles contemplaram a cidade e o povo. 304. 148. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana disse, então os cidadãos de Varanavata, ao saberem que os filhos de Pandu estavam chegando, ficaram cheios de alegria pelas novidades e saíram depressa de Varanavata, em veículos de vários tipos aos milhares, levando com eles todos os artigos auspiciosos como ordenado pelos sastras, para receber aqueles principais dos homens. E o povo de Varanavata, se aproximando dos filhos de Kunfi, os abençoou por proferir Jaya e por circundá-los. Aquele tigre entre homens, o virtuoso Yudhishthira, assim circundado por eles, parecia resplandecente como aquele que tem o raio em suas mãos, Indra, no meio dos celestiais. E aqueles impecáveis, recebendo as boas-vindas dos cidadãos e cumprimentando-os em retorno, então entraram na cidade populosa de Varanavata decorada com todos os ornamentos. Entrando na cidade aqueles heróis foram primeiro, ó monarca, às residências dos Brahmanes dedicados às suas próprias funções. Aqueles principais dos homens então foram às residências dos oficiais da cidade, e então as dos Sutas e dos Vaisyas e mesmo aquelas dos Sudras, ó touro da raça barata, assim reverenciados pelos cidadãos, os Pandavas finalmente foram com Puroshana diante deles ao palácio que havia sido construído para eles. Puroshana então começou a colocar diante deles comida e bebida e quemas e tapetes, tudo da primeira e da mais agradável qualidade. Os Pandavas vestidos em roupas caras continuaram a viver lá, reverenciados por Puroshana e pelas pessoas que tinham suas casas em Varanavata. Depois que os Pandavas tinham vivido assim por 10 noites, Puroshana falou com eles sobre a mansão que ele havia construído, chamada de o lar abençoado, mas que era em realidade a casa amaldiçoada. Então aqueles tigres entre homens, vestidos em trajes caras, entraram naquela mansão por insistência de Puroshana, como goiacas entrando no palácio de Siva, na montanha Kailasa. O principal de todos os homens virtuosos, Yudhishthira, inspecionando a casa, disse a Bhima que ela era realmente construída de materiais inflamáveis, cheirando o odor de gordura misturada com manteiga clarificada e preparações de laca. Ele disse a Bhima, ó destruidor de inimigos, esta casa foi realmente construída de materiais inflamáveis. De fato, isso é evidente neste caso. O inimigo, é óbvio, pela ajuda de artistas de confiança bem hábeis na construção de casas, finalmente construiu esta mansão, depois de obter cânhamo, resina, palha e bambus, e embebeu todos em manteiga clarificada. Aquele canalha viu Puroshana, agindo sob a instrução de Duryodhana, ficou aqui com o objetivo de me queimar até a morte quando me vir confiante. Mas, ó filho de Parita, Vidura de grande inteligência soube desse perigo, e,
portanto, me avisou antes. Sabendo de tudo isso, nosso tio mais jovem, sempre desejando o nosso bem por afeição, nos disse que esta casa, tão cheia de perigos, tinha sido construída pelos canalhas. Sob do Hildna agindo em segredo. Ouvindo isso, Bima respondeu: "Se, senhor, você sabe que esta casa é tão inflamável, seria bom nós retornarmos para lá onde havíamos ficado alojados." 305. Primeiro, o palácio. Yudhishthira respondeu: "Me parece preferível que continuemos a viver aqui sem parecer suspeitar de nada, mas todo o tempo com cautela e com nossos sentidos totalmente alertas e procurando alguns meios seguros de fuga. Se Puroshana perceber em nossas expressões que nós temos sondado seus projetos, agindo com pressa, ele pode de repente nos matar queimados. De fato, Puroshana pouco se importa com desonra ou pecado. O patife fica aqui agindo sob as instruções de Duryodhana. Se nós morrermos queimados, nosso avô Bhishma ficará zangado. Porque ele, por mostrar sua ira, faria os Kauravas ficarem zangados com ele. Ou, talvez, nosso avô Bhishma e os outros touros da raça Kuru, considerando a indignação por tal ato pecaminoso como virtuosa, fiquem coléricos. Se, no entanto, por medo de sermos queimados, nós fugirmos daqui, Duryodhana, ambicioso pela soberania, certamente tramará a nossa morte por meio de espiões. Enquanto nós não temos nenhum posto e poder, Duryodhana tem ambos, enquanto nós não temos nenhum amigo e aliado. Duryodhana tem ambos, enquanto nós não temos riqueza, Duryodhana tem ao seu dispor toda uma tesouraria. Ele, portanto, não nos destruirá por usar meios adequados. Que nós, portanto, enganando este patife, Puroshana, e aquele outro patife Duryodhana, passemos nossos dias, disfarçando-nos às vezes. Que nós também levemos uma vida de caçadores, vagando sobre a terra. Nós então, se escaparmos de nossos inimigos, estaremos familiarizados com todos os caminhos. Nós também, a partir de hoje mesmo, faremos com que uma passagem subterrânea seja cavada em nosso quarto em grande sigilo. Se agirmos desse modo, ocultando o que fazemos de todos, o fogo nunca poderá nos consumir. Nós viveremos aqui, ativamente fazendo tudo para a nossa segurança, mas com tal privacidade que nem Puroshana nem qualquer um dos cidadãos de Varanavata possam saber o que nós faremos depois. 149. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana continuou, um amigo de Vidura, bem hábil em exploração de minas, foi até os Pandavas, e dirigiu-se a eles em segredo, dizendo: "Eu fui enviado por Vidura e sou um mineiro habilidoso. Eu estou aqui para servir aos Pandavas. Digam-me o que eu devo fazer por vocês." Pela confiança que ele deposita em mim, Vidura me disse: "Vá até os Pandavas e aia para o bem deles. O que eu farei por vocês?" Puroshana incendiará a porta da sua casa na 14ª noite desta quinzena escura. Matar queimados esses tigres entre homens. Os Pandavas, com sua mãe, é o projeto daquele canalha perverso, o filho de Dhritarashtra. Ó filho de Pandu, Vidura também te disse alguma coisa na língua Lesha, a qual tu também deste a resposta na mesma língua. Eu exponho estes detalhes como minhas credenciais." Ouvindo essas palavras, Yudhishthira, o filho sincero de Kunfi, respondeu: "Ó amável, eu agora sei que és um amigo querido e de confiança de Vidura, verdadeiro e dedicado a ele. Não há nada que o 306. Erudito Vidura não saiba. Como ele, assim tu és para nós. Não faças diferença entre ele e nós. Nós somos tanto teus quanto dele. Ó, nos protege como o erudito. Vidura sempre nos protegeu. Eu sei que esta casa, tão inflamável, foi idealizada para mim por Puroshana por ordem do filho de Dhritarashtra.
Aquele patife vil, comandando riquezas e aliados, nos persegue sem intervalo. Ó, salva-nos com um pouco de esforço do incêndio iminente. Se nós morrermos queimados aqui, o maior desejo de Duryodhana será realizado. Aqui é o arsenal bem equipado daquele patife. Esta mansão grande foi construída contígua às plataformas altas do arsenal sem nenhuma saída. Mas essa maquinação do ímpio Duryodhana foi conhecida por Vidura primeiro, e foi ele que nos informou antes. O perigo do qual Kshatriya nos preveniu está agora à nossa porta. Salva-nos sem Puroshana ter conhecimento disso. Ao ouvir essas palavras, o mineiro disse, que assim seja, e, começando cuidadosamente o seu trabalho de escavação, fez uma grande passagem subterrânea. E a boca daquela passagem era no centro daquela casa. E estava ao nível do chão e fechada por cima com tábuas. A boca estava assim, coberta por medo de Puroshana, aquele patife que mantinha guarda constante na porta da casa. Os Pandavas costumavam dormir dentro de seus quartos com armas prontas para o uso, enquanto, durante o dia, eles saíam para caçar de floresta em floresta. Assim, ó rei, eles viveram muito cautelosamente, enganando Puroshana por uma exibição de confiança e contentamento, enquanto em realidade eles estavam desconfiados e descontentes. Nem os cidadãos de Varanavata sabiam de nada acerca daqueles planos dos Pandavas. Realmente, ninguém mais sabia de nada exceto o amigo de Vidura, aquele bom mineiro. 150. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana disse, vendo os Pandavas vivendo lá alegremente e sem suspeitas por um ano inteiro, Puroshana ficou muito contente. E vendo Puroshana assim muito contente, Yudhishthira, o virtuoso filho de Kunti, dirigindo-se a Bhima e Arjuna e aos gêmeos, Nakula e Surdeva, disse, aquele patife de coração cruel foi bem enganado. Eu acho que está chegando a hora da nossa fuga. Pondo fogo no arsenal e queimando Puroshana e deixando seu corpo jazendo aqui, que nós, 6 pessoas, fujamos daqui sem sermos observados. Vaisampayana continuou, então na ocasião de uma distribuição de esmolas, ó rei, Kunti alimentou certa noite um grande número de brahmanes. Foram lá também várias senhoras que, comendo e bebendo, lá desfrutaram como quiseram, e com a permissão de Kunti voltaram às suas respectivas casas. Desejosa de obter comida, foi até lá, como se impelida pelo destino, para o banquete. No decorrer de sua viagem, uma mulher Nisada, mãe de 5 filhos, acompanhada por todos os filhos. Ó rei, ela e seus filhos, embriagados com o vinho que beberão, ficaram incapazes. Privada de consciência e mais morta do que viva, ela com todos os seus filhos se deitou naquela mansão para dormir. Então, quando os habitantes da 307 casa se deitaram para dormir, começou a soprar um vento violento durante a noite. Bhima então incendiou a casa justamente onde Puroshana estava adormecido. Então o filho de Pandu incendiou a porta daquela casa de laca. Então ele incendiou várias partes ao redor da mansão. Então, quando os filhos de Pandu estavam certos de que a casa tinha pegado fogo em várias partes, aqueles destruidores de inimigos com sua mãe entraram na passagem subterrânea sem perda de tempo. Então o calor e o rugido do fogo se tornaram intensos e despertaram os habitantes da cidade. Vendo a casa em chamas, os cidadãos com rostos tristes começaram a dizer, o patife, Puroshana, de alma cruel, estava sob as instruções de Duryodhana e construiu sua casa para destruir os parentes de seu empregador. Ele de fato ateou fogo a ela. Oh, que vergonha para Dhritarashtra, cujo coração é tão parcial. Ele matou queimados, como se fossem seus inimigos, os impecáveis herdeiros de Pandu. Oh, o pecaminoso, Puroshana, de alma
perversa que queimou aqueles melhores dos homens, os inocentes e confiantes. Príncipes, ele mesmo foi morto queimado por determinação do destino. Vaisampayana continuou, os cidadãos de Varanavata assim lamentaram o destino dos Pandavas, e ficaram lá por toda a noite circundando a casa. Os Pandavas, no entanto, acompanhados por sua mãe, saindo da passagem subterrânea, fugiram às pressas despercebidos. Mas aqueles destruidores de inimigos, por sonolência e medo, não podiam prosseguir rapidamente com sua mãe. Mas, ó monarca, Bhimasena, dotado de bravura terrível e rapidez de movimento, tomou sobre seu corpo todos os seus irmãos e mãe e começou a forçar passagem através da escuridão. Colocando sua mãe em seu ombro, os gêmeos em seus lados, e Yudhishthira e Arjuna em ambos os braços, Vrikodara de grande energia e força e dotado da velocidade do vento começou sua marcha, quebrando as árvores com seu peito e comprimindo profundamente o solo com as batidas de seus pés. 151. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana disse, naquela época o erudito Vidura tinha enviado para aquelas florestas um homem de caráter puro e em quem ele confiava. Aquela pessoa indo para onde foi instruída viu os Pandavas com sua mãe na floresta em certo lugar empenhados em medir a profundidade de um rio. O plano que ouviu do Duryodhana tinha feito, através de seus espiões, foi conhecido por Vidura de grande inteligência, e, portanto, ele enviou aquele homem prudente aos Pandavas. Enviado por Vidura a eles, ele mostrou aos Pandavas nas margens sagradas do Ganges um barco com motores e bandeiras, construído por artífices de confiança e capaz de resistir ao vento e às ondas e dotado da velocidade da tempestade ou do pensamento. Ele então dirigiu-se aos Pandavas nestas palavras. Para mostrar que ele tinha realmente sido enviado por Vidura, ó Yudhishthira, ele disse, escuta estas palavras que o erudito Vidura disse como uma prova do fato. 308. De que eu venho dele. Nem o consumidor da palha e da madeira, nem o secador do orvalho poderia queimar os habitantes de um buraco na floresta. Escapa da morte aquele que se protege por saber disso, etc. Por essas credenciais saibam que eu sou uma pessoa que foi realmente enviada por Vidura e que sou também seu agente de confiança. Vidura, conhecedor de tudo, também disse, ó filho de Kunfi, tu certamente derrotarás em batalha Karna, e Duryodhana com seus irmãos, e Sakuni. Este barco está pronto sobre as águas, e deslizará agradavelmente nelas, e sem dúvida levará vocês todos para longe dessas regiões. Então vendo aqueles principais dos homens com sua mãe, pensativos e tristes, ele os fez entrar no barco que estava no Ganges e os acompanhou. Dirigindo-se a eles outra vez ele disse, Vidura tendo cheirado suas cabeças e os abraçado mentalmente, disse novamente que no começo e ao longo desta sua viagem auspiciosa vocês nunca deveriam ficar descuidados. Dizendo essas palavras para aqueles príncipes heroicos, o homem enviado por Vidura levou aqueles touros entre os homens para o outro lado do Ganges em seu barco. E tendo-os levado sobre as águas e vendo todos eles seguros na margem oposta, ele proferiu a palavra Jaya, vitória, para seu sucesso e então deixou-os e voltou para o lugar de onde tinha vindo. Os Pandavas ilustres, também enviando através daquela pessoa uma mensagem para Vidura, começaram, depois de terem cruzado o Ganges, a prosseguir com pressa e em grande sigilo. 152. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana disse, então, quando a noite tinha passado, uma grande afluência de habitantes da cidade chegou às pressas para ver os filhos de Pandu. Depois do fogo ter se extinguido, eles viram que a casa queimada havia sido construída com laca em seus materiais e que o conselheiro, de Duryodhana, Puroshana, havia sido morto queimado. E as pessoas começaram a lamentar.
dizendo, de fato foi idealizada pelo pecaminoso Duryodhana a destruição dos Pandavas. Há pouca dúvida de que Duryodhana, com o conhecimento de Dhritarashtra, matou queimados os herdeiros de Pandu, do contrário o príncipe teria sido impedido por seu pai. Há pouca dúvida de que nem Bhishma, o filho de Suntanu, e Drona e Vidura e Kripa e os outros Kauravas, nenhum deles seguiu os ditames do dever. Enviemos agora uma mensagem para Dhritarashtra dizendo: teu grande desejo foi realizado. Tu mataste os Pandavas. Eles então começaram a procurar algum traço dos Pandavas, e eles viram a inocente mulher Nisada com seus 5 filhos queimados. Então o mineiro 309, enviado por Vidura, enquanto removia as cinzas, cobriu o buraco que tinha cavado com aquelas cinzas de tal modo que este permaneceu despercebido por todos os que tinham ido lá. Os cidadãos então enviaram uma mensagem para Dhritarashtra para informá-lo de que os Pandavas junto com o conselheiro, de Duryodhana, Puroshana, tinham morrido queimados. O rei Dhritarashtra, ao ouvir as más notícias da morte dos Pandavas, chorou em grande tristeza. E ele disse, o rei Pandu, meu irmão de grande fama, de fato, morreu hoje quando aqueles seus filhos heróicos junto com sua mãe morreram queimados. Homens, vão rapidamente para Varanavata e realizem a cerimônia fúnebre daqueles heróis e da filha de Kuntiraju. Que também os ossos dos falecidos sejam santificados com os ritos usuais, e que todos os atos benéficos e grandiosos, para essas ocasiões, sejam realizados. Que os amigos e parentes daqueles que morreram viajem para lá. Que também todos os outros atos benéficos que devem, nas circunstâncias, ser realizados por nós para os Pandavas e Kunfi sejam realizados com abundância. Tendo assim falado, Dhritarashtra, o filho de Ambika, cercado por seus parentes, ofereceu oblações de água aos filhos de Pandu. E todos eles, afligidos, com muita tristeza, lamentaram exclamando, ó Yudhishthira! Ó príncipe da linhagem Kuru, enquanto outros gritaram alto, ó Bhima, ó Falguna! Enquanto outros, ó gêmeos, ó Kunfi, dessa forma eles se entristecerão pelos Pandavas e ofereceram oblações de água a eles. Os cidadãos também choraram pelos Pandavas, mas Vidura não chorou muito, porque ele sabia a verdade. Enquanto isso os Pandavas dotados de grande força com sua mãe formando uma companhia de 6 saíam da cidade de Varanavata e chegavam às margens do Ganges. Eles então alcançaram rapidamente a margem oposta ajudados pela força dos braços dos remadores, a rapidez da correnteza do rio, e um vento favorável. Deixando o barco eles procederam na direção sul achando seu caminho no escuro pela luz das estrelas. Depois de muito sofrimento eles finalmente alcançaram, ó rei, uma floresta densa. Eles estavam então cansados e com sede. E o sono estava fechando seus olhos a todo momento. Então Yudhishthira, dirigindo-se a Bhima dotado de grande energia, disse, o que pode ser mais doloroso do que isso? Nós estamos agora nas florestas profundas. Nós não sabemos qual lado é qual, nem podemos ir muito mais longe. Nós não sabemos se aquele canalha Puroshana foi ou não morto queimado. Como escaparemos desses perigos sem sermos vistos por outros? Ó Bharata, nos carregando sobre ti mesmo, prossegue como antes. Somente tu entre nós é forte e veloz como o vento. Assim abordado por Yudhishthira o justo, o poderoso Bhimazena, erguendo sobre seu corpo Kunfi e seus irmãos, começou a prosseguir com grande rapidez. 310. 153. Continuação do Jatugriha Parva. Vaisampayana disse, enquanto o poderoso Bhima prosseguia, toda a floresta com suas árvores e seus ramos parecia tremer por causa da colisão com seu peito. O movimento de suas coxas ergueu um vento como aquele que sopra
durante o mês de Jaita e Ashadja, maio e junho. E o poderoso Bhima prosseguiu, fazendo um caminho para si próprio, mas esmagando com os pés as árvores e plantas trepadeiras diante de si. Realmente, ele quebrava, pela pressão de seu corpo, as grandes árvores e plantas, com suas flores e frutos, que estavam em seu caminho. Passando através das florestas derrubando árvores imensas, ele parecia o líder de uma manada de elefantes, de 60 anos, furioso e dotado de muita energia, durante a época do cio, quando o suco líquido escorre pelas 3 partes de seu corpo. De fato, tão grande era a força com a qual Bhima, dotado da velocidade de Garuda ou de Merant, o deus do vento, procedia, que os Pandavas pareceram desmaiar em consequência. Frequentemente nadando através de correntezas difíceis de serem cruzadas, os Pandavas se esconderam em seu caminho por medo dos filhos de Dhritarashtra. E Bhima carregava em seu ombro sua ilustre mãe de sensibilidade delicada através das margens irregulares dos rios. Perto da noite, ó touro da raça barata, Bhima, levando seus irmãos e sua mãe nas costas, chegou a uma floresta terrível onde frutos e raízes e água eram escassos e que ressoava com os gritos terríveis de aves e animais. O crepúsculo se aprofundou e os gritos de aves e bestas se tornaram aterradores. A escuridão envolveu a tudo e ventos inoportunos começaram a soprar e quebraram e colocaram abaixo grande número de árvores grandes e pequenas e muitas plantas trepadeiras com folhas e frutas secas. Os príncipes Kaurava, afligidos com fadiga e sede, e pesados de sono, estavam incapazes de se seguir adiante. Eles todos então se sentaram naquela floresta sem comida e bebida. Então Kunfi, afetada pela sede, disse aos seus filhos: Eu sou a mãe dos 5 Pandavas e estou agora em seu meio. Ainda assim eu estou queimando de sede. Kunfi repetidamente disse isso aos seus filhos. Ouvindo essas palavras, o coração de Bhima, por afeição por sua mãe, foi tomado pela compaixão e ele resolveu seguir adiante como antes. Então Bhima, prosseguindo através daquela floresta terrível e extensa sem viva alma, viu uma bela árvore banyan com ramos que se espalhavam por uma vasta área. Descendo seus irmãos e mãe, ó touro da raça barata, ele disse a eles: Descansem aqui enquanto eu vou em busca de água. Eu ouço os gritos suaves de aves aquáticas. Eu acho que deve haver um grande lago aqui. Mandado, ó barata, por seu irmão mais velho, que disse a ele: Vai. Bhima foi na direção da qual os gritos daquelas aves aquáticas estavam vindo. Ó touro da raça barata, ele logo encontrou um lago e se banhou e matou sua sede. Afetuoso com seus irmãos, ele levou água para eles, ó barata, por embeber suas peças de roupas superiores. Voltando rapidamente pelo mesmo caminho por aquelas 4 milhas, ele chegou onde sua mãe estava e ao contemplá-la ele sentiu tristeza e começou a suspirar como uma cobra. Triste ao ver sua mãe e irmãos dormindo sobre a terra nua, Vrikodara começou a lamentar. Ó, miserável que eu sou, que vejo meus irmãos dormindo sobre a terra nua. 311. Que pode me acontecer que seja mais doloroso do que isso? Ai, aqueles que antigamente em Varanavata não podiam dormir nas camas mais macias e caras, estão agora dormindo sobre a terra nua. Ó, que visão pode ser mais dolorosa para eu contemplar do que esta de Kunfi, a irmã de Vasudeva, aquele destruidor de rostos hostis, a filha de Kuntiraja, ela mesma ornada com todas as marcas auspiciosas, a nora de Vishitravirya, a esposa do ilustre Pandu, nossa mãe, resplendente como os filamentos do lótus e delicada e que deveria dormir na mais cara das camas, dormindo dessa forma, como ela nunca deveria estar, na terra nua. Ó, ela que deu à luz estes filhos com Dharma e Indra e Maruta, ela que
Sempre dormiu dentro de palácios, agora adormecida, fatigada, na terra nua. Nenhuma visão mais dolorosa foi vista por mim além destes tigres entre homens, meus irmãos, dormindo no chão. Ó, o virtuoso Yudhishthira, que merece a soberania dos três mundos, dormindo, fatigado, como um homem ordinário, na terra nua. Este Arjuna da cor das nuvens azuis mais escuras, e inigualável entre os homens, dormindo sobre o chão como uma pessoa ordinária. Oh, o que pode ser mais doloroso do que isso? Oh, os gêmeos, que em beleza! São como os gêmeos asvins entre os celestiais, estão dormindo como mortais comuns na terra nua. Aquele que não tem parentes ciumentos nem de mente má vive em felicidade neste mundo como uma árvore sozinha em uma aldeia. A árvore que fica sozinha em uma aldeia com suas folhas e frutos, na ausência de outra da mesma espécie, se torna sagrada e é adorada e venerada por todos. Aqueles também que têm muitos parentes que, no entanto, são todos heróicos e virtuosos, vivem felizmente no mundo sem nenhum tipo de tristeza. Eles mesmos, poderosos e crescendo em prosperidade e sempre alegrando seus amigos e parentes, eles vivem, contando uns com os outros, como árvores altas crescendo na mesma floresta. Nós, no entanto, fomos forçados ao exílio pelo patife Dhritarashtra e seus filhos e escapamos com dificuldade, por uma mudança de sorte, de uma morte no fogo. Tendo escapado daquele fogo, nós estamos agora descansando à sombra desta árvore. Tendo já sofrido tanto, aonde nós vamos agora? Ó filhos de Dhritarashtra de pouca previdência, com seus associados perversos, desfrutem do seu sucesso temporário. Os deuses estão certamente propícios a vocês. Mas, ó desgraçados, vocês ainda estão vivos somente porque Yudhishthira não me mandou tirar suas vidas. Senão hoje mesmo, cheio de ira, eu te enviaria, ó Duryodhana, para as regiões de Yama, Plutão, com teus filhos e amigos e irmãos, e Karna, e Sakuni, o filho de Suvala. Mas o que eu posso fazer? Se, ó canalhas pecaminosos, o virtuoso rei Yudhishthira, o mais velho dos Pandavas, ainda não está zangado com vocês. Tendo dito isso, Bhima, de braços poderosos, cheio de ira, começou a apertar as mãos, suspirando profundamente em aflição. Excitado outra vez com raiva, como um fogo extinguido resplandecendo repentinamente, Vrikodara mais uma vez observou seus irmãos dormindo sobre o solo como pessoas comuns. E Bhima disse a si mesmo: eu acho que deve haver uma cidade não muito longe desta floresta. Eles todos estão dormindo, então eu ficarei acordado e matarei a sede deles depois que eles se levantarem revigorados pelo sono. Assim dizendo, Bhima sentou-se lá acordado, velando sua mãe e irmãos adormecidos. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original por Kizari Mohan Ganguly de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais, para a inclusão de marcadores e para a correção do aviso abaixo. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliet Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto.